Olá, curiosos! Bem-vindos ao primeiro episódio da série que falaremos sobre os vastos armamentos utilizados na Segunda Guerra Mundial. E nesse vídeo falaremos sobre as minas navais e o papel que desempenharão naquele conflito e os terríveis efeitos que causaram. As minas navais são bem mais antigas do que muitos pensam, com relatos do seu emprego pela China no século XVI para impedir a aproximação de piratas. Mas foi a partir do século XIX, com o desenvolvimento de circuitos elétricos, que esses dispositivos realmente se popularizaram. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, grande parte do esforço das potências envolvidas passava por impedir que o adversário recebesse recursos por via marítima, levando ao emprego massificado de minas navais, principalmente como uma medida defensiva para proteger portos e rotas navais, com os britânicos empregando-as também como meio ofensivo, principalmente fechando a saída do Mar do Norte com mais de 70 mil minas, uma ação que se mostrou muito eficaz, limitando bastante as movimentações navais alemãs. A Alemanha, não querendo ficar para trás, também espalhou muitas minas por diversas regiões, com uma dessas minas próxima à ilha grega de Quir tendo sido responsável pelo naufrágio do britânico navio irmão do Titanic. A experiência acumulada com o emprego das minas navais na Primeira Guerra Mundial acelerou o desenvolvimento desse tipo de arma nos anos 20 e 30, e por isso, quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, todas as principais potências tinham grandes estoques de minas navais. A Alemanha, com uma marinha de superfície muito menor do que a britânica, decidiu empregar os seus U-Boot na missão de plantar minas em áreas estratégicas. Naquela época, os britânicos estavam à espera de encontrar apenas minas navais de contato, que normalmente abrem grandes buracos nos cascos dos navios. No entanto, logo no início do conflito apareceram muitos navios com a quilha danificada por fortes, terríveis e até então inexplicáveis explosões subaquáticas. Os alemães estavam usando algum novo tipo de mina magnética, mas os britânicos não faziam ideia do que poderia ser, e foi então que a sorte sorriu para os britânicos quando uma dessas minas, lançada por um bombardeio alemão em novembro de 1939, caiu numa zona pantanosa que coincidentemente pertencia ao exército britânico. A mina foi minuciosamente desmontada e analisada, com os britânicos ficam espantados com o nível de avanço alemão na construção de minas magnéticas. Aquelas minas tinham um grande material ferroso no seu interior que concentravam o campo magnético da Terra à sua volta, mas quando um navio se aproximava, esse campo era atraído pelo casco metálico da embarcação, indicando ao sensor de detonação que o seu alvo estava próximo. A análise dessa mina alemã serviu para os britânicos desenvolveram em minas igualmente letais e também ajudou no esforço de detecção e dragagem e evasão das minas. Uma das primeiras medidas foi a desmagnetização no casco metálico dos navios, um processo demorado que deve ser repetido com frequência com grandes embarcações como porta-aviões e navios de transporte, recebendo bobinas de desmagnetização de cobre à volta dos seus cascos, um equipamento restrito apenas às grandes embarcações, já que o consumo de eletricidade era altíssimo. Em 1940, os alemães, cientes de que os britânicos estavam tomando medidas para anular a eficácia das suas minas magnéticas, desenvolveram minas acústicas que, como o nome indica, se detonam quando o hidrofone detecta um ruído elevado nas proximidades. Isso significava que mesmo navios com casco de madeira ou de metal desmagnetizado podiam ser danificados por minas navais sem sequer tocá-las. Essa nova tecnologia permite até mesmo a escolha dos alvos, com os alemães podendo definir a partir de que volume a mina se detonaria, o que significava que a mina podia ser detonada apenas diante de grandes navios muito mais valiosos e importantes para o inimigo. A resposta britânica a essa nova ameaça foi simples, mas muito engenhosa, e passava por lançar ao mar, em áreas onde havia a suspeita da presença dessas minas, dispositivos capazes de emitir ruídos muito elevados que levavam à detonação das minas acústicas. Quando ficou evidente para os alemães que os britânicos tinham novamente encontrado uma forma de contornar as suas minas, desenvolveram uma nova e revolucionária mina naval com o detonador por pressão. Quando os navios se movem pelo mar, deslocam uma determinada quantidade de água que varia conforme o peso e a dimensão da embarcação, uma medida conhecida como deslocamento.
O deslocamento de grandes quantidades de água gera uma grande zona de pressão negativa próximo à superfície com essas novas minas alemãs detectando essa mudança de pressão, e assim como acontecia com as velhas acústicas que podiam ser calibrados para que se detonassem apenas diante da presença de navios grandes, as minas de pressão também podiam ser ajustadas detonando-se apenas quando a mudança de pressão ultrapassava um certo limite. Como referi no começo do vídeo, no início da guerra as minas mais comuns eram as de contato, com o efeito normalmente era abrir um grande buraco no casco dos navios, algo que podia ser reparado com relativa velocidade e eficiência dependendo da extensão do buraco e da prontidão e treinamento da tripulação, mas as minas magnéticas acústicas e de pressão, como ficavam mais fundo no oceano, geravam uma onda de choque que atingia os navios por baixo, um efeito que, dependendo do navio e da intensidade da explosão, podia simplesmente partir em um navio ao meio. As minas, por serem relativamente baratas e de construção simples, foram amplamente empregadas por todas as potências como os Estados Unidos, conseguindo paralisar de fato muitas rotas navais japonesas através das minas. Das centenas de milhares de minas navais que foram plantadas durante a guerra, apenas uma parte foi retirada logo após o fim da guerra, com alguns estudos indicando que milhares de minas ainda perfeitamente operacionais continuam espalhadas por muitos mares e oceanos do planeta. Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever-se e de deixarem o like.